Olá, pessoal, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na TV CISME e mais uma vez a gente está podendo trazer pessoas que vão contribuir, né, para as nossas reflexões, para os temas que estão aí mais urgentes, né, no nosso cotidiano. E claro que nessa semana nós vamos ter, em especial, duas lives, começando hoje com o tema saúde na região metropolitana. E na quinta-feira, então, nós vamos ter uma live falando da educação. E aí, hoje, né, para iniciar a nossa live, para a gente começar a bater o nosso papo, eu queria trazer assim, uns dados, né, para introduzir a nossa transmissão. Convidem aí os seus colegas, compartilhem essa página para que outras pessoas possam estar acompanhando. Faça a sua pergunta, tirem as suas dúvidas, coloquem as suas impressões, seus sentimentos. Quando a gente fala de saúde, e aqui a gente vai falar especificamente voltada à questão do trabalhador, porque esse é o nosso objetivo, o sindicato, ele tem o compromisso e o dever, né, de primar pelo trabalhador, de fazer a luta em prol do trabalhador, e nós não vamos abrir mão disso, independente do que seja, da forma que queiram fazer com que a gente se silencie, se cale, nós não vamos deixar de fazer o nosso compromisso. E hoje, para reforçar esse time de sindicalistas, né, eu tenho dois grandes convidados de peso, que vão estar aqui conversando conosco sobre a situação, o cenário da saúde como um todo na nossa região em relação ao Covid-19. E quero já começar trazendo alguns dados, antes de apresentar aí os nossos convidados, de trazer alguns dados bem simples, mas extremamente importantes. Hoje, agora à tarde, de acordo com a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, agora à tarde, fresquinha essa informação, nós temos 1.945 casos de pessoas contaminadas e 79 óbitos. Isso significa que nós temos aí em torno de aproximadamente quase 15 mil, conforme pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, que trazem seus estudos feitos e encomendado pelo governo do estado, que tira uma média de todas as pessoas que foram testadas durante esse período da pesquisa, que foi feita entre 25 e 27 de abril, 3 vezes mais o número do que o esperado, né, em torno disso. Então, só para que a gente possa entender a seriedade do tema e da discussão que nós vamos ter aqui, e já vou começar, então, chamando os meus companheiros, meus colegas de trabalho, né, vou chamar o Ismael Miranda da Rosa, que é vice-presidente da SERGES, e vou chamar o Rex, né, o Andrei Rex, que é o diretor-presidente do Sind Saúde do Vale dos Sinos. O Ismael, ele foi nosso colega, né, ele é nosso colega no São Camilo, além de vice-presidente, né, da SERGES. Depois tu explica direitinho o que significa essa sigla. E o Rex, ele além de fazer parte, né, de toda a estrutura ali do Sind Saúde, ele também tem toda a organização das questões dos EPIs, né? Depois ele vai falar melhor sobre o seu currículo. Então, menino, eu vou começar com o Ismael. Ismael, vou te deixar para te dar uma boas-vindas para o pessoal, te apresentar, falar um pouco do lugar que tu representa. Fica à vontade. Olá, boa noite a todas e a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. Grazi, obrigado pelo convite, né? É um momento que a gente vive essa singularidade aí dessa pandemia que assola todos nós, assola o mundo todo. Como a Grazi falou, meu nome é Ismael Miranda, eu sou enfermeiro de formação. O SERGES, o qual eu represento, é o Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, né? Nós temos aí no Rio Grande do Sul, e a nossa base ela é estadual, aproximadamente 26 mil enfermeiros em todo o Rio Grande do Sul, e a gente, na chapa Resistência, que ganhamos o pleito ano passado, aceitamos esse desafio de representar a categoria. Trabalho no São Camilo, né? Sou enfermeiro ali do São Camilo, no turno noite. Trabalho na UPA de Sapucaia do Sul também, no turno tarde.
Então, me sinto muito apropriado para falar da saúde, das nossas dificuldades diante dessa pandemia nesse momento, né? Porque já trabalho aqui, já convivo, sou morador do município de Esteio desde 1988, então a gente já tem uma longa história aqui das vivências aqui, das coisas que ocorrem, das gestões, e agora este momento como trabalhador e como sindicalista, para a gente fazer uma troca de ideias aqui e passar a nossa realidade, que é uma realidade muito pesada, muito difícil no nosso dia a dia quanto trabalhador, né? As dificuldades que nós estamos vivendo diante dessa pandemia, né? Nós vivemos num país pobre, né? Quer dizer, um país está entre as 10 economias do mundo, mas no tocante a incentivo a trabalhador e garantias, ele nos coloca como um país pobre. Então, a gente está vivendo uma realidade bem, eu diria até perversa, né? E nós rompemos nesse momento, mas isso no mundo todo, enquanto enfermagem, nós saímos da invisibilidade, nos tornamos visíveis, né? A saúde sempre representada e relacionada pelo profissional médico, hoje a população reconhece outros profissionais. E que bom isso, né? Então, a gente tem que tirar algumas coisas boas desse processo todo. Então, vou passar a palavra ali, depois a gente continua conversando. Grazi. Estou com um probleminha no áudio. Sim, eu estou falando aqui que nem uma tagarela, Alô? Né? Oi, Rex, tudo bem? Eu estou aqui falando, tudo bem, não tem problema. Eu estava falando sem o som, achando isso uma maravilha, né? Mas voltando. Então, Rex, por favor, dá tuas boas-vindas, te apresenta, fala um pouco do teu trabalho, para a gente poder iniciar essa live. Muito boa tarde, eu sou o Rex, eu sou técnico em enfermagem, trabalho na região, trabalho no Hospital de Sapucaia e no Hospital de São Leopoldo, tá? Trabalho há mais de 20 anos na enfermagem, sou residente da região, e nós estamos aí nessa luta, nesse momento histórico, né? Hoje a nossa missão, a gente sempre fala que quem trabalha na saúde tem a missão primordial de salvar vidas, né? Hoje é o momento que, de fato, a gente está batalhando para permanecer vivo, tá? É uma crise que a gente nunca enfrentou nada de tamanha proporção, e quem está na linha de frente, quem está atuando diretamente com a preparação, com toda essa situação atípica, realmente é um enfrentamento dia a dia, que não tem dia da semana, não tem hora para começar e para acabar, até porque a saúde é 24 horas, e a gente está tendo a oportunidade de vir aqui conversar. Agradeço muito o convite, Grazi. A Grazi, a gente já tem uma caminhada de longos movimentos, sempre defendendo condições de trabalho, defendendo os direitos do trabalhador. O Ismael também é um colega que tive a oportunidade de trabalhar com ele há uns 20 anos, a gente já se conhece dos hospitais, Sapucaia e Esteio, e é muito grato estar com essas pessoas queridas, essas pessoas que são comprometidas com o interesse da categoria e na defesa dos trabalhadores, e é um momento que é tenso, né? É uma batalha que, infelizmente, é uma batalha em glória, que a gente, dia após dia, tem que estar falando óbvio, né? Depois eu quero trazer alguns dados, né? Mas é uma batalha, a nossa batalha maior não é somente o enfrentamento dessa doença que todo dia mata milhares de pessoas. É uma batalha da gente estar reafirmando o óbvio e estar falando para as pessoas o que a gente já está vendo acontecer dentro dos hospitais, e infelizmente muitos gestores, grande parte da classe patronal não aceita, não tem esse interesse em preservar a vida dos trabalhadores, quem está fazendo esse cuidado, esse enfrentamento. Então, espero que a gente tenha hoje a oportunidade de compartilhar muitos dados e trazer para as pessoas que não estão diretamente lidando com essa situação a real situação da saúde. Tá? Obrigado. Muito bem, perfeito. Obrigada, sejam bem-vindos, colegas, né? Que a gente possa ter um bom bate-papo, né? Um bom papo. E a gente pede para os colegas que estão acompanhando essa live, a comunidade que está acompanhando essa live, né? Nós estamos, então, aqui falando com o tema saúde da região metropolitana.
claro que nós vamos falar também do nosso município, trazer algumas informações, alguns dados, mas a ideia é da gente poder entender todo esse contexto. E para fazer a minha primeira pergunta, eu vou pedir para que o Rex possa já começar nos respondendo. Eu queria poder dizer duas coisas importantes para introduzir essa pergunta, né? Primeiro, a cada minuto, a gente percebe que os dados em relação ao Covid-19 fornecidos pela Secretaria Estadual mudam a cada minuto. Nós, hoje de manhã, já pegamos dados que já eram diferentes de ontem à tarde, que já eram dados diferentes de agora à tarde. Então, a gente percebe que está tendo, infelizmente, aleatoriamente, independente da região, nós temos tendo uma elevação de números de pessoas contaminadas. E a gente vem aqui, né, exaltando, falando, agradecendo, batendo palma na janela, fazendo N situações, agradecendo aos profissionais da saúde que estão na linha de frente, né? A gente costuma usar esse termo e a gente escuta as pessoas na televisão falar, os profissionais que estão na linha de frente. Eu queria que tu pudesse, então, Rex, falar para nós o que é estar na linha de frente. Bom, vamos recortar assim, primeiro a questão dos dados, tá? O enfrentamento a essa pandemia, nós estamos navegando no escuro, tá? Usando os dados e todos os dados que eu estou trazendo, eu acho que isso é um momento que a gente sempre tem que duvidar de todos os dados apresentados, tá? Eu acho que a gente, até para as pessoas terem interesse de buscar de ir atrás da informação verdadeira, tá? Eu vou utilizar os dados da Secretaria Estadual de Saúde, CESRS, tá? Eu vou pegar um município próximo aqui da nossa base, São Leopoldo, tá? No site da Secretaria Estadual de Saúde está com 50 casos. São Leopoldo já está com 120 casos, porque o município ele começou a testar mais do que a média do estado e começaram a aparecer casos, tá? Nós hoje temos 160, 170 municípios e grande parte tem um caso, 2 casos. Não existe cidade que tenha um caso, tá? Esse um caso é um caso que foi testado, mas para esse um caso testado, nós temos mais 10 casos que não foram testados. Por quê? Porque aquela pessoa não vai morar sozinha. E se ela mora sozinha, ela foi comprar comida, ela andou na rua, ela teve contato com outras pessoas, tá? É um momento que a gente falou, bate palma, falou, trabalhador da saúde não tem só que bater palma, que homenagear. Claro que é importante manter as pessoas com ânimo, que as pessoas, trabalhadores da saúde, saibam a sua importância, mas a gente também tem que entender que esse trabalhador ele tem que ter seus direitos respeitados, ele tem que ser valorizado, ele tem que ter um salário digno, ele tem que ter o equipamento de proteção mínima para não se contaminar e não morrer e continuar atendendo outras pessoas. Quando um trabalhador vai para o trabalho, tá? E por isso que a gente diz, quem não precisa, fica em casa, é porque se tu sobrecarregar os leitos, tu sobrecarregar aquele colega que está lá no hospital, ele não vai ter como te atender e ele não vai ter como executar o trabalho dele. O trabalhador da linha de frente, que ele está nesse enfrentamento, e não é só o pessoal da assistência, todo mundo tem uma glamorização ao médico, não é só o médico, a equipe é um médico, é um enfermeiro, é o técnico, é o colega dos serviços gerais, é o colega que está lá atendendo a pessoa no balcão para fazer a ficha. Todos esses trabalhadores estão no tensionamento e no enfrentamento dia a dia, que tu sai para casa e tu não sabe se tu vai voltar para casa sem estar sendo infectado. Esse é o grande desafio das pessoas que entenderem que ficar em casa, ele está valorizando a vida daquela pessoa que tu não tem opção. Quando tu é um serviço essencial, tu faz um juramento e tu está lá, o trabalhador da assistência, mesmo quando o paciente não tiver como curar aquela doença, ele vai estar junto até o último momento. Mas para esse trabalhador ter essa chance de estar, ele tem que ter as condições. Perfeito. Então, eu quero perguntar para o colega Ismael, na verdade, eu queria pedir, já usar a deixa do próprio Rex, né, que falou dessa diferença dos dados, das informações, né, a gente agora, uma das últimas publicações, a gente também vem acompanhando os dados e informações da Prefeitura Municipal de Esteio. A gente tem procurado sempre acompanhar todos os dados que são postados, seja no Estado, quanto na própria Prefeitura. Tu pode mostrar para nós aí, Will,
os dados da prefeitura, um dos últimos dados que a prefeitura postou sobre a questão do Covid, é possível da gente visualizar aqui junto? Se for possível, a gente gostaria de poder visualizar os dados de esteio. O que a gente tem, os últimos dados recentes de contaminação, de contágio e contaminação. Não dá como? Não dá? Vai surgir? Vai. Aí. Bom, esse é o de esteio? É do Estado. Não, eu quero de esteio. Ele vai passar, pode passar, o de esteio mesmo. Esse é do Estado, o de esteio mesmo. O do logo do esteio. Tem o logo do esteio. Vai passar, pode passar, o de esteio mesmo. Não vamos ter disponível. Mas, bom, nos dados hoje de esteio, né, nós temos um X de contaminados, e a gente já soube, então, agora de tarde, que já temos mais uma outra pessoa contaminada, um outro trabalhador da saúde, inclusive. Então, a minha pergunta é, Ismael, né, como é que está essa situação no local de trabalho? A gente sabe que tu trabalha no São Camilo, né? Como é que está essa procura? A comunidade está procurando hospital? Como é que os trabalhadores estão se sentindo dentro desse espaço do hospital? Sabendo dessa questão que a gente sabe que como o próprio Rex trouxe para nós aqui, essa informação, a gente tem um caso, mas pode ser que tenham outros casos. Como é que funciona? Como é que está isso? Tá aí os dados, ó. Ismael, tá aqui os dados, ó. Nós temos, então, de acordo com a Prefeitura de Esteio, né, nós temos curados 6 pessoas, confirmados 12 casos, tá? Suspeitas 24, descartados 480, óbitos, graças a Deus, nenhum. E uma síndrome gripal, nós temos 352 pessoas. Infelizmente, a gente não tem aqui exatamente quantos testados. Em São Leopoldo, depois a gente vai ver de São Leopoldo, mas eu queria afirmar aqui, para ti poder responder, tá, Ismael? Quando a gente pesquisou agora no estado, antes de começar a live, esses dados de esteio já, lá na Secretaria do Estado, já está 14 confirmados. Não é mais 12. Então, a Secretaria do Estado nos informa 14. Pode falar. Toca a ficha. Então, assim, Grazi, infelizmente, tivemos a subnotificação e parece ser uma política de não informação adequada. Não sei se seria para não causar pânico, enfim, mas o fato é que isso causa mais desinformação. O detalhe dos casos, por exemplo, lá do hospital, que nós sabemos, nós temos lá 3 trabalhadores confirmados, né? Sendo 2 médicos e um técnico de enfermagem, inclusive uma colega também da área sindical. Um detalhe, essas pessoas, elas não testaram no município de Esteio. Elas testaram particular, testaram São Leopoldo, uma delas, outras testou em Novo Hamburgo, né? E a terceira eu não tenho a informação correta, mas me parece também que não foi testada no município, né? Então, e são trabalhadores aqui do hospital. Então, a gente tem um problema sério com relação a isso, que relação é a testagem. Eu lembro que umas 2 semanas atrás, o prefeito, quando a UFPEL disse que nós vamos fazer um estudo no qual o Esteio vai ser contemplado e nós estaremos disponibilizando alguns testes para o município. E aí veio uma live do prefeito dizendo que estaria testando a população. De imediato, no outro dia, lá na UPA, em Sapucaia, começou a aparecer as pessoas para... Eu vim aqui para fazer a testagem, né? Então, a gente tem sistematicamente essa oferta de testes, a fala dos testes, mas efetivamente os testes não estão acontecendo. Eles não estão à disposição da população. Sim, temos critérios para fazer esses testes, sim, tem protocolos para fazer esses testes, mas da maneira como é veiculado pelos órgãos oficiais e pela gestão municipal, no caso, parece-me que você basta chegar lá e vamos fazer o teste, só que não é bem assim. Então, temos uma subnotificação. Você imagina, enfermeiros ali no São Camilo, nós somos 55.
as pessoas dividem ambientes comuns, né? Esse enfermeiro, ele passou plantão para outro colega enfermeiro, ele frequenta o estar dos enfermeiros, ele frequenta também o RH. Essas pessoas todas foram testadas, né? Isso a gente indaga. Quem é positivo? Temos pessoas positivas no hospital, trabalhadores, que podem estar disseminando também. Então, são questionamentos que a gente faz, né? A gente sabe que existe uma janela ali de 10 dias de manifestação para fazer o teste rápido, né, de sintomas, para que você marque se o teste deu reagente quando você está testando IgG e IgM. Mas o que eu quero dizer com isso tudo é que a ausência de testes, ela é um grande complicador, né? Ela deixa os trabalhadores vulneráveis, ela deixa os trabalhadores apreensivos. Soma-se a isso outras dificuldades, né? O nosso momento aqui é falar a impressão do trabalhador, nós que atendemos a população. Se o indivíduo for um sintomático respiratório leve, ele não vai ser testado. Uma síndrome gripal, ele não vai ser testado. Diferente de outros países que adotaram essa política e a prática de fazer os testes. Qual é o ganho que eu tenho em saber quem são as pessoas, testar as pessoas? Eu sei quem são os positivos, eu sei quem são os contatos. A Universidade de Pelotas, ela fez um estudo no qual ela apontou que dos indivíduos infectados, positivos, e de seus entes familiares, de cada 10, 8 dão positivo. Isso dentro do mesmo núcleo. Aí tu transforma isso para dentro de um ambiente que você tem ali 6 horas, 12 horas de trabalho comum, é como se fosse a família, né? E aí você testou todas essas pessoas. E isso não está claro. Também não está claro nem a quantidade de testes realizados no município de Esteio. E a gente até, o foco é falarmos da região. Aí quando você vai ao município do lado, a política é a mesma, né? Então, você também tem grandes dificuldades de testar os trabalhadores que estão lá na linha de ponta. Então, daqui a pouco você tem pessoas que estão suscetíveis, né, e que precisam ser testadas para dar uma garantia à população. E esses deveriam ser os primeiros a serem avaliados, né? Então, isso tem que ser noticiado também, né, até para dar uma segurança à população e aos trabalhadores também. A ausência, a falta, né, a restrição de investigação pelo vírus, ela é um grande complicador no meu ponto de vista, tá? Para a nossa região aqui, para nossas comunidades. Então, a gente tem um número pequeno, né, 13, 17, mas nós sabemos que isso não é real. Então, na medida que eu não testo nem os contatos, como o Rex mesmo diz, vamos multiplicar. O algoritmo da UFPEL, ele prevê que você multiplique isso por 10, né? Então, a gente tem muito mais gente, assim, e aí nós poderíamos manter essas pessoas isoladas, né, até que passassem, se manifestassem ou não, elas desenvolvessem anticorpos, né? Nós poderíamos proteger essas famílias, poderíamos proteger esses idosos também. Então, tem todos esses complicadores. Perfeito. Obrigada, Ismael, por essa questão. Acho que o que tu traz, essa voz que tu ecoa para todos nós, é a voz dos teus colegas, né, e de todos os trabalhadores da saúde da nossa região metropolitana, que está passando por essa situação, está vivendo toda essa situação, e acho que é bem importante que tu traz, porque isso nos angustia muito, né, faz com que a gente discuta cotidianamente em relação a isso. E aí, bom, eu queria aproveitar então, e tu já pegou a manha aí, coloca para nós, então, aí os dados de São Leopoldo. Só para introduzir, então, a próxima questão, e aí eu quero fazer para o Rex essa questão. A gente também pegou, o São Leopoldo também posta, né, para a comunidade, todos os dias, os dados. O São Leopoldo está aí com... A gente, eu não sei se a palavra seria surto, depois o Rex explica os termos técnicos, né, de como é que está acontecendo lá em São Leopoldo, mas só para a gente visualizar a forma como São Leopoldo vem comunicando à comunidade. Será que dá? Se não dá, eu faço a pergunta e enquanto o Rex vai respondendo, a gente vai mostrando. Então, é o seguinte, a pergunta é, Rex, né? A gente sabe aí que São Leopoldo faz diferentes tipos de procedimentos de comunicação e um deles é dizer quantos testes fez.
né? Isso tem alguma relação com esse número elevado que São Leopoldo agora está apresentando? Passo a palavra e deixo que tu... Bom, isso a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo no mundo, tá? A gente olhar só para a região metropolitana é um foco de algo muito maior, algo global, tá? A nossa diferença com outros países, o Brasil, vou fazer um comparativo com os países que estão no topo, tá? Estados Unidos, Espanha e Itália, tá? Nós não estamos piores que eles porque a doença que chegou depois, tá? São Leopoldo está fazendo o quê? O nível de testagem de São Leopoldo está em 250 para 1 milhão. Tá? A média Brasil é 35, a média Estado é 50 por milhão. Se tu testa mais pessoas, tu consegue detectar mais doentes e consegue ter um manejo melhor desses casos. Tá? O Brasil hoje tem... Vamos fechar com 108 mil casos, mais 7.500, podemos bater 8 mil mortos hoje. Tá? Se nós comparar com outros países, que nem eu citei antes, Estados Unidos, Espanha, tá? Aqui a doença chegou no dia 25 de fevereiro. Estados Unidos chegou dia 20 de janeiro. Tá? Só para ter uma ideia, hoje, tá? Se compararmos o Brasil de hoje, tá? Com 2 meses e 10 dias, com os Estados Unidos, no mesmo período, com 2 meses e 10 dias, hoje, enquanto a gente tem 108 mil casos, eles tinham 70, no mesmo período de tempo. Enquanto nós temos 7.500 mortos, eles tinham 1.200 mortos. Tá? A diferença é o seguinte, aqui não se testa. Tá? Toda a série histórica, desde que começou a doença, lá no início até agora, nós testamos 330 mil pessoas, tá? Estados Unidos testou 7 milhões, Espanha testou 2,5 milhões. São Leopoldo está aparecendo mais doentes porque eles estão testando mais pessoas. Muitas dessas pessoas foram de 2 frigoríficos, Nicolini e JBS, e daí tu está conseguindo ver esses pacientes e dar um tratamento melhor. A questão da testagem, essa subnotificação, é um dos grandes problemas enfrentados, porque muitas empresas que têm trabalhador adoecidos não querem testar os outros colegas do plantão, e isso é muito difícil, que nem o Ismael falou muito bem. A enfermeira estava lá, ela passou o plantão para outra colega, ela recebeu o plantão da outra colega, o técnico, ele passa plantão, o colega, ele foi no mesmo refeitório que estava o colega. Se tu tem um colega que está infectado, a chance dele infectar os outros é muito grande, por isso que tu tem que ter uma testagem. E, infelizmente, se não tiver uma testagem, a gente vai ter uma real dimensão, é quando a gente vê acontecer aqui no estado o que já está acontecendo em outros estados, que está acontecendo no Ceará, que está acontecendo em Belém do Pará, que aconteceu em Maranhão, que aconteceu em Manaus. Ontem o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que tem mais 38 mil sacos para corpos. Gente, é uma coisa que é completamente fora de tudo que a gente vivenciou. Então, essa questão da subnotificação, nós estamos vendo nem a pontinha do iceberg. Por isso que é muito importante tu testar, principalmente os trabalhadores, para tu conseguir testar esse teu colega e garantir que tu tenha gente no hospital para trabalhar, porque o que nós estamos vendo, tá? Na região metropolitana, muitas shopping, que estão liberando loja, que estão liberando comércio, enquanto o número de infectados e o número de mortes vem crescendo. Ou seja, o vírus vai girar muito. Essa semana agora, final de semana, a gente tem Dia das Mães. Essa explosão da semana passada, foi a explosão da Páscoa, porque os exames demoram para vir, tá? Os dados que a gente está recebendo hoje são os dados de 15 dias atrás, ou seja, nós estamos vivendo sempre um passado de 10 a 15 dias. Por isso que é importante a conscientização da população e do trabalhador que exija o EPI, exija o que está na nota técnica 04 de 2020. Aquilo ali é a segurança que ele tem para poder estar atendendo as outras pessoas e para voltar para sua casa sem infectar sua família. Tá? Essa é a grande dificuldade, tu conscientizar
as pessoas, tu conscientizar o patronal que ele tem por dever de garantir a qualidade mínima para aquelas pessoas poderem atender as pessoas, porque senão nós vamos ver, como já vimos, trabalhadores de saúde morrendo e, infelizmente, vão ver muito mais por conta dessa brutal subnotificação. Perfeito, perfeito. Bom, meninos, e agora a pergunta, eu quero direcionar essa pergunta para os dois, né? Os dois estão aí, nós estamos falando de linha de frente, lembrando, eu acho que é importante bater nessa tecla, né? Que todos os profissionais que hoje, né, têm que sair das suas casas, precisam ir trabalhar para garantir a saúde da população, para garantir a segurança da população, para garantir a mobilidade da população, todos, independente do espaço, do setor que eles estejam, eles estão em situação de risco, né? E o que me preocupa, e eu tenho uma dúvida, e eu gostaria que vocês pudessem me ajudar, acredito que as pessoas em casa também estejam com dúvidas, inclusive já abro aqui, pessoal, podem perguntar, nós estamos aqui à disposição para responder, façam suas perguntas, interajam, porque é importante para nós nesse momento. Mas eu quero perguntar em relação ao protocolo que cada hospital, cada lugar acaba organizando. Quero que vocês falem o que é o protocolo, né? Como é que funciona esse protocolo. E esse protocolo, hoje, nesse momento de pandemia, tá? Ele realmente diz que é só quem está trabalhando com Covid que deve ter todos os equipamentos. Como é que funciona isso? Uma máscara de pano pode ser usada em qualquer setor no hospital, por exemplo? No posto de saúde, uma luva, como é que é? Eu quero que vocês falem sobre protocolo e EPIs. Então, eu vou dar a palavra para os dois, tá? Pode começar com o Ismael, pode ser? Pode sim. Esse com certeza é o divisor de águas, é o tema principal, né? E não só para nós aqui, no mundo todo, né? A falta de EPIs. Eu diria que os protocolos são baseados na escassez do EPI. Quando nós não estávamos pensando no Covid, nós tínhamos máscaras, nós tínhamos aventais, nós tínhamos protetores faciais, nós tínhamos EPI oculares. E os protocolos eles já estavam instituídos nas empresas há bastante tempo, né, os protocolos. Aí, só que a gente não falava em Covid, a gente falava em tuberculose, falava em sarampo, que são as doenças transmitidas por via aérea, que daí tu chegava lá, tu tinha que usar a máscara com um filtro mais eficiente, N95, né? E as precauções de contato para o KPC, para o acineto, né? Que tu tinha que usar o avental, luva, e também está usando o EPI ocular. O que mudou com o Covid? O Covid ele é um vírus que passa com muita facilidade e a letalidade dele é alta e a mortalidade dele também é alta. Então, isso tem deixado as empresas muito apreensivas porque o uso dos equipamentos se acentuou. Eu digo assim, os protocolos eles são muito questionados. A Organização Mundial de Saúde estipula um protocolo, mas dentro de uma realidade epidemiológica. O que eu quero dizer isso? O município de Esteio tem uma particularidade da sua população. O município de Sapucaia também tem uma particularidade. Esteio não tem UPA, tem um hospital e faz o hospital o seu pronto atendimento aberto a toda a população. Então, ela pensou um protocolo e pensou linhas de atendimento. Sapucaia do Sul, citando o exemplo, ela tem outro serviço, ela tem uma UPA, ela tem um hospital. Então, pensou também os fluxos epidemiológicos para aquela região. Aí, quando tu pensa num protocolo, tu pensa inicialmente assim, bom, essa pessoa vai chegar sintomática, né? Lá uma pessoa com a crise respiratória, está tossindo, teve relato de febre, de relato de falta de ar, e nesse momento essa pessoa é detectada quando ela entra nos serviços. Quem atende ela na entrada do serviço não é o médico. Quem atende ela na entrada do serviço é o segurança, que vai orientar, a recepção, que vai registrar, e no início, posterior, era a enfermagem, que era o pessoal especializado para fazer esse acompanhamento, e ele dizer, esse é um sintomático, esse é um indivíduo que tem a possibilidade de talvez estar infectado. Aí tu punha a máscara naquele indivíduo.
Mas veja bem, até ele chegar ao profissional assistencial, ele passou por outros profissionais. Os protocolos não contemplavam esses profissionais, inclusive do Ministério da Saúde. Não contemplavam a proteção desses trabalhadores. Então a gente questionava, a gente brigava, e éramos coagidos, né? Até que se mudou essa lógica. Então hoje tu vai na UPA, tu vai aqui no Hospital Getúlio, tu vai no Hospital São Camilo, tu vai ver que os profissionais estão usando a máscara, estão usando o óculos, estão usando a luva. Mas isso teve que ser brigado e construído nesses últimos 30 dias, porque não estava assim. Muito bem, essas pessoas, talvez, alguns poderiam ter se contaminado. Então, quando se pensa um protocolo, se pensa na defesa do indivíduo. Mas quando tu tem escassez de insumos, e isso foi a nível mundial, né? Lembrando que os países mais ricos estavam comprando em abundância e para eles também faltou, para nós, evidentemente, que também faltaria, né? Então, protocolo é pensado para uma realidade, mas essa realidade ela pode ser mudada a cada momento. E a própria Organização Mundial da Saúde, ela coloca isso. Bom, você pode mudar essa lógica conforme a tua necessidade de adoecimento. O que nós do Sindicato dos Enfermeiros sempre brigamos é que nós temos qualidade e oferta. Saber usar adequadamente, isso faz parte da nossa formação. Não só a enfermagem, os técnicos, os auxiliares, os médicos, todos os profissionais que atuam diretamente, eles têm esse saber, né? Mas, enfim, as normas precisam ser escritas e precisam ser regulamentadas. O fato é, nós temos falta de materiais, temos faltas de EPI. E isso põe em risco a saúde dos trabalhadores que estão na linha de frente. E isso é muito grave, né? Então, várias ações já foram feitas, né, até via judicial. Cito, por exemplo, a situação aqui do Esteio, que teve uma determinação até do juiz Sim. dizendo não faltam exames. Os EPIs não são adequados. Uma tremenda mentira. Usando máscara de cozinha, luvas de cozinha para colocar à disposição dos trabalhadores, luvas que não são adequadas para o manejo de secreção, como sangue, sabe? Isso é um absurdo, né? O fato que ontem, no plantão noturno, foi entregue um avental de saco de lixo, como se fosse um saco de lixo, eu tenho um registro, né? Para que pudesse trabalhar como um avental de proteção. Então, isso é real. A falta do EPI, ela é real. E isso coloca o trabalhador em risco, né? O trabalhador Perfeito. Da saúde... Perfeito. Só mais um minutinho, Grazi. Não, eu te dou, vai. Ele tem uma particularidade, né? Por que falo dessa minha indignação? Nós fizemos um juramento de atender a população. Fizemos um juramento de preservar a vida, de lutar pela vida, né? Isso nós fizemos. Mas, gente, nós não fizemos nenhum juramento que eu deveria entregar a minha vida. Para mim poder salvar uma vida, eu preciso preservar a minha. Senão, de que forma eu poderei fazer isso? E essa é uma questão, né, que para nós nos agride muito, porque daqui a pouco eu fico nessa situação, poxa, e aí, vou, não vou? Pô, mas e aí? Vou com essa luva, eu olho para minhas mãos, eu vou com essa luva? Sabe? É uma situação que aí eu digo assim, ó, os gestores colocam os trabalhadores numa situação muito ruim. Muito bem, muito bem. Ai, Rex, vai. É pesado. É difícil, né? É muito difícil. Eu remonto à questão da concepção, tá? O que é o trabalhador da saúde, tá? O Ismael falou muito bem. Todo mundo que está em contato com o paciente, e nos casos que nós tivemos aqui na nossa base, tá? Tanto Sapucaia quanto Esteio, não foi na transmissão do paciente, foi em outro profissional de saúde que estava doente e transmitiu, e não era na área Covid, tá? Isso aí a gente tem que quebrar um pouco também esse paradigma de a área Covid tem que paramentar aquele pessoal lá dentro. Não. Toda casa de saúde, eu sei que eu também tenho muitas clínicas menores, que não em hospitais porta aberta, que atendem a população. Isso desde lá do início, a gente defendia que todos os trabalhadores tivessem que usar máscara. Quando a Organização Mundial de Saúde deu o status de pandemia, tá, a Covid-19,
isso já falava muita coisa, ou seja, a pandemia, quando extrapola o território, são diversos países em diversas áreas do mundo que estão com aquela doença incontrolavelmente, ou seja, a gente brigou muito em muitos hospitais da região, e muito patronal, que, primeiro momento, é o que acontece ainda hoje, tá? A cultura do negacionismo e do obscurantismo das pessoas quererem negar a doença. Eu nego a doença, eu não acredito na doença, não vou pegar a doença. Tu vai pegar e tu vai morrer primeiro, tá? A gente tem que entender que lá no início, o patrão, a direção de muitas casas de saúde, muitas clínicas, muitos hospitais, não bota máscara, que vão assustar a população, vai assustar o usuário. Gente, o que assusta a pessoa é uma insuficiência respiratória que ela tem que ser entubada. Tá? O que assusta a pessoa é tu ir para um plantão e te dar um saco de lixo para tu botar e quererem que tu acredite que aquilo é EPI. Tá? Isso assusta mesmo. Então a gente sabe que teve um momento de desabastecimento, tá? Por conta das máscaras, por conta da própria população que ia e comprava máscara. E isso dificultou os hospitais, as clínicas a ter o EPI para fornecer, tá? Mas nós temos que entender que o trabalhador da linha de frente, e a linha de frente é o quê? Tu está num hospital, tu está dentro de um hospital, o vírus não vai olhar uma salinha que tem a placa, aqui é o Covid, eu vou ficar aqui dentro, não, o vírus vai pelo ar, pela respiração. Aquela máscara artesanal, aquela máscara de pano, é ótima para tu usar se tu tiver que sair de casa, te proteger com ela. O trabalhador que está numa instituição de saúde, ela tem que usar um equipamento que seja certificado, porque aquele trabalhador ele não vai atender só uma, ele vai atender diversas pessoas, e esse trabalhador não pode estar se tornando um vetor de estar passando a doença para outro paciente. Então, a questão do EPI e os protocolos, enquanto entidade, tá? Eu oriento a todas as pessoas a entrar em contato com a sua entidade, seja com o Cine de Saúde, seja com o CISM, seja com o SERGS, tá? Que nós temos um referencial que é a nota técnica 04, e lá especifica qual é teu grau de exposição, quanto tempo tu tem que ficar, e cobrem, e não tem o equipamento, tu não vai trabalhar, nada do mundo te obriga a tu botar tua vida a risco, tá? Todo dia estão morrendo milhares de pessoas, uma cidade morre por dia, tá? 70% das cidades do Brasil tem menos de 5 mil habitantes, tá? E todo dia no mundo está morrendo mais de 5 mil pessoas, ou seja, está morrendo uma cidade por dia por essa doença. Então, o trabalhador da saúde ele não está desamparado, ele tem o sindicato, entra em contato, porque muitas soluções que nós estamos tendo, quando a gente não consegue a questão de resolver administrativamente, estamos buscando via justiça, via as ações, via denúncia ao Ministério Público, e todos os órgãos, e se não tiver, a gente não tem como continuar trabalhando. Então, é vital ao trabalhador procurar o seu sindicato, entender qual é o seu EPI, e isso a gente vai disponibilizar, eu passo para a Grazi, já divulgamos na nossa página do Cine de Saúde, mas o trabalhador ele não pode se arriscar. O Ismael colocou que a gente tem um juramento de salvar vidas, mas a gente também não tem que expor as vidas, tá? Até porque o trabalhador de saúde, ele vai ter que estar lá com condições e para continuar atendendo, que agora, daqui para frente, a situação, infelizmente, ela vai ficar cada vez mais tensa. Daqui para frente, o enfrentamento vai ficar muito mais problemático, tá? Já perdemos colegas, tá? E a nossa missão é evitar que isso aconteça. E a gente evita exigindo os protocolos, exigindo que o EPI adequado. A questão do EPI sempre foi pormenorizada. Há alguns anos já tem a vigilância em saúde do trabalhador, tá? Nós temos o Sereste aqui em Canoas, que comportaria Canoas e mais 20 municípios, que foi desativado porque a patronal não tem interesse em garantir que a saúde do trabalhador seja pauta prioritária. E isso nós vemos cada vez mais por conta de gente que ainda quer tentar negar que nós estamos no enfrentamento a uma situação de guerra.
Os dados são evidente, diversos. né? Evidente. E não né? Isso para nós. E não é usando evidente, máscara artesanal. Isso, e são pessoas, e a gente não tem que viver números. A gente tem que ver a Nara Rúbia, a Maria, o Pedro, a gente tem que ver como pessoas. E essas pessoas têm que continuar atendendo a população, enquanto eu falo como trabalhador de saúde, a gente entende o tensionamento e a gente passa para todos os colegas, exija o EPI. Aquilo depende da tua vida. Então, gente, não podemos brincar com isso. E a gente vê aí os dados que apresentam no Brasil e no mundo o número de profissionais da saúde que acabam perdendo a vida ou sendo contaminados em função da sua função. Nós temos aí, até compartilhei com vocês hoje à tarde, uma decisão do STF que saiu ontem, né? Que fala sobre os servidores que estão infectados com Covid-19, será considerado acidente de trabalho ou doença, assim sendo doença ocupacional. Então, acho que tem algumas coisas, algumas discussões que vêm acontecendo, se há uma percepção, né, que ninguém, muitas vezes, não tem como tu mensurar um trabalhador da saúde, se ele pegou com a família em casa descansando, ou se ele pegou no hospital ou no posto de saúde trabalhando. Então, já há um reconhecimento da STF sobre isso. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, que para mim é evidente em muitas secretarias, não só na saúde, mas eu acho que ela fica mais agravada, mais grave na saúde nesse momento, que é a falta de diálogo, né, da nossa gestão com os trabalhadores. Eu sempre digo que eu acho que é muito mais fácil a gente fazer uma gestão, né, quando a gente consegue dialogar com as partes, né, quando a gente consegue informar, quando a gente consegue se reunir, quando a gente consegue construir, discutir. Fica muito ruim quando essa relação ela não é horizontal, ela se torna uma relação vertical. Essa relação se tornando vertical, ela acaba, por vezes, sendo uma relação de assédio, né? E ela sendo também, por vezes, uma relação de assédio, então a gente passa por uma relação que não, uma gestão, uma administração que não escuta, que não dialoga, que não constrói, que não ouve as partes e ainda assedia as partes, amedronta, porque é isso, né? Assim como na saúde hoje os colegas estão passando por esse momento ele não é diferente em outras secretarias, então o medo ele perpassa por esse fazer. Esse profissional tem que sair de casa, pegar trem, pegar ônibus, viver uma situação de tensionamento dentro do espaço de trabalho. E aí eu quero falar um pouco sobre a questão de quem é que cuida, né, dessa pessoa que cuida da nossa comunidade. Eu sei que até o presente momento, até semana passada, na verdade, quando nossos diretores estiveram conversando com a direção do hospital, a gente ainda não estava com uma profissional, uma psicóloga, né, que acredita que faz um trabalho que faria um trabalho, né, que faz diferença. E eu queria, assim, ouvir, né, Ismael, de ti, nesse contexto, nessa situação, né, esse pensar, esse assédio, esse não diálogo, essa relação vertical e não horizontal. Como é que tu te sente hoje, né? Eu sei que tu trabalha em 2 municípios da nossa região metropolitana, né, e tá na lida todos os dias, cotidianamente, ouvindo os colegas e também sentindo isso na pele. Então, partilha conosco um pouco sobre isso. Gente, essa é uma questão para nós, é a nossa área de atuação, né? Dar o amparo aos nossos colegas. O assédio, ele tem sido vergonhoso, ele tem sido cruel, ele é desleal. Então, eu podia enumerar várias coisas aqui, mas eu vou citar algumas simples, né? Hoje, por exemplo, eu leio uma medida, uma nota técnica, no qual ela diz assim, o uso de protetores para o cabelo, né, de gorros que seria necessário, só pode ser usado quando fornecido pela empresa e na área específica da empresa. O que estava acontecendo? As mulheres, né, que têm cabelos mais compridos e mais longos,
e no qual há um risco de acabar se infectando, e como o vírus ele vai por gotícula, né, aerossóis, ele acaba pegando no cabelo. Eu tenho pouco cabelo. E aí precisa proteger esse cabelo. Então, tu recebe lá algo que você vai colocar na cabeça, né? Mas isso estava sendo limitado a somente alguns setores. Então, o que as enfermeiras, as técnicas, as profissionais de saúde fizeram? Elas estavam comprando ou confeccionando os seus próprios materiais e estavam colocando os seus cabelos para proteger. O que acontece, no meu ponto de vista, com relação ao empregador? Aí ele vê essa situação, você não pode usar o que mesmo gastou, você mesmo construiu para você se proteger. Você tem que usar aquilo que eu vou dar, só que eu não vou dar quando você quer, eu vou dar quando eu acho que você tem que receber. Então, a gente entra em dois momentos aqui. Hoje, todos os serviços de saúde são insalubres. Todos. Quando eu entro numa UPA, quando eu entro no hospital, não há distinção de espaço. Então, o gestor, de um modo geral, ele divide as insalubridades, vou tocar num outro assunto, entre 20% a mínima e até 40% a máxima. Então, quem recebe 40%? Quem está lá nas áreas vermelhas, quem está na emergência, quem está nas UTIs ou quem está nos isolamentos de contato. Aquela pessoa que está numa área que é dita, não, essa área não é uma área de risco aumentado, recebe 20%. O que é 20% e 40%? Só para vocês terem uma ideia, 20% do salário mínimo ou 40% do salário. São R$400, 400 e alguma coisa, os 40%, ou R$200. Via de regra, as empresas, elas querem pagar 20%. Já não é de hoje, né, isso, era antes do Covid, mas agora se acentuou. Só que hoje nós vivemos um ambiente completamente infectado. Então, aquela exposição do couro cabeludo, do cabelo, que as profissionais pegaram seus próprios materiais e confeccionaram para levar para o trabalho, agora não pode mais. Então, o gestor ele prefere fazer um cerceamento, e isso é intimidação, né? E a intimidação também vem por isso. As pessoas estão todas expostas nos ambientes de saúde. Todos deveriam receber 40%, né? Mas não. Os gestores aqui, em especial da nossa região, eles fazem questão de pagar os 20%, assim, para os trabalhadores. E eu diria mais, que eu não estou bem respondendo o que você me perguntou, Grazi. Não, mas está ótimo, está ótimo. Mas tem uma particularidade que eu ouvi hoje, assim, gente, em alguns lugares do mundo, os trabalhadores de saúde são tratados como combatentes. Aqueles que caíram em combate na batalha deveriam receber uma indenização pela batalha. Aqueles que ficaram, os maridos, as esposas, os filhos, deveriam receber uma pensão. Assim como se fôssemos fazer uma guerra, como o Bolsonaro queria fazer uma guerra com a Venezuela. Aí quem morresse, né, os parentes receberiam uma indenização. Mas eu não tinha pensado sobre essa forma, mas isso é verdade. Nós somos jogados para frente de um vírus, e veja bem, para onde vão as pessoas doentes? Elas não vão para shopping quando elas não estão bem. Elas não vão para a igreja, elas vão para os serviços de saúde. Então, a probabilidade de eu encontrar uma pessoa infectada, uma pessoa doente, ou na UPA, no hospital, ou na unidade básica, é muito mais aumentada. E eu estou na linha de frente, sem a proteção adequada, sem o meu gorrinho, que agora disseram que eu não posso mais usar o gorrinho. Teve médico que teve advertência porque ele comprou o seu macacão protetor para poder trabalhar. Ele disse, não pode usar. Puf, advertência. E aí advertiram o profissional. Esse é o nível do assédio, da intimidação aos trabalhadores, porque nós sabemos como nos proteger. E aí eu disse, não tem problema nenhum, boto do meu, tá aqui o dinheiro, compro o material, coloco ali. Não pode. E aí você está trabalhando e a intimidação é grande, você não toma advertência. Esse é o nível das intimidações, é o nível das advertências que está acontecendo. Sim. Gente, eu não estou falando do Amazonas, eu estou falando aqui, ó, Esteio e Sapucaia. Esteio e Sapucaia. É a nossa região, né? É a nossa região. Gente, é a nossa casa. Os gestores estão nos tratando dessa forma. E aí, então, assim, eu agradeço as palmas de coração, né?
Eu fico muito feliz que a gente saiu da invisibilidade, mas, gente, nós estamos vivendo neste momento, não é ontem, isso é hoje. O que eu estou trazendo da Toquinha é agora às 3 horas da tarde. Saiu essa normativa. Então, é um desrespeito e nós estamos na linha de frente. Eu diria que nós deveríamos receber indenização na linha de frente, porque muitos vão morrer. O Rex falou uma coisa certa. Eu até me dói dizer isso, parece que é uma coisa de intimidação, de causar pavor, mas isso é verdade, gente. Infelizmente é verdade. O mundo todo prova isso, né? E a gente está alertando, né? Os trabalhadores estão descobertos. Nós, sindicatos, né? A gente está à disposição da nossa categoria para fazer esse embate. Os conselhos também estão à disposição de fazer esse embate. Grazi, esse teu espaço aqui é maravilhoso. Nós precisávamos ter mais espaço para a gente discutir as coisas locais, né? Porque isso é da tribo aqui da volta, do nosso raio de 20 metros. A gente nem falou de Canoas. É verdade. Nem falamos de Canoas, né? Olha, a gente teria muito, muito mais que... Mas saibam, o assédio, a intimidação tem sido vergonhoso. E o medo talvez seja igual, tão igual, ou maior, que o medo do adoecimento também. Porque precisamos sobreviver. Perfeito. Graças. Meninos, eu preciso dizer para vocês que a gente está quase terminando a nossa live. A gente teria assunto, como disse o Ismael, não tem problema. Mas é como disse Ismael, o assunto é tão sério, tão importante para nós, que a gente acaba se envolvendo profundamente. E acho que todas as informações que vocês trouxeram hoje, elas são essenciais, elas são extremamente importantes, elas fazem total diferença para quem não está acompanhando, para quem, às vezes, só tem uma versão, um lado, né? E aqui é a voz do trabalhador, né? O CISM, ele é a voz do trabalhador. Então, eu vou pedir, Rex e Ismael, assim, brevemente, que vocês façam umas considerações finais, né? Que vocês façam uma fala final e já façam a sua despedida. E eu já vou aqui, já de antemão, já agradecendo, desde já, pelo sim de vocês. E já fica aqui um compromisso, eu quero marcar um compromisso com vocês dois, da gente ter um novo encontro, né? Quem sabe daqui a 15 dias a gente avaliar como é que foi esses 2 meses de Covid, né? Mas da gente poder se organizar e poder ter esse novo encontro para falarmos sobre a saúde da nossa região. Então, Rex, por favor. Primeiramente, agradecer, Grazi. Obrigado aí pelo espaço, obrigado aí pela luta, obrigado pela parceria aí e por transformar o CISM num sindicato forte. Estendo esse abraço à tua direção, tá? E agora meu recado é para o nosso trabalhador, tá? Trabalhador, tu não está sozinho, tu tem teus colegas do sindicato, a vida é difícil para todo mundo, mas todos nós que estamos comprometidos na luta, a gente tem um compromisso de, acima de tudo, salvar a tua vida, acima de tudo, garantir que tu tenha condição de trabalho, tá? Pessoal ali da base já tem nosso contato, entre em contato com a gente, nós não vamos te defender sempre. Se a gente não conseguir, vamos judicializar, tiver que fazer algum movimento, tiver que fazer alguma situação, só que não expõe a tua vida. Tua vida é muito valiosa. Nós estamos começando essa guerra vai longe, tá? A questão que eu falou ali, só fazer um adendo, a insalubridade, nenhum patrão te dá porque é legal, eles estão te dando a tua insalubridade, teu adicional noturno, porque tu tá com maior risco de morrer, porque tu vai ter mais doença. Então, a gente tem que lutar para tu ter insalubridade ao máximo, para tu ter a garantia de condição de trabalho. Grazi, fico no aguardo, sempre que tu te chamar aí, estamos dispostos a fazer outro movimento. E nosso trabalhador, seguimos forte, a batalha vai ser grande, mas nós não estamos sozinhos, a nossa força é a nossa união, e a gente está aí com vocês para sempre, tá? Estamos juntos sempre. Obrigadão a todos aí, abraço a todos. Um abraço. Aí, Ismael. Gente, foi um prazer. Foi um prazer, pessoal. Obrigado pela oportunidade, Grazi, né? Rex, um grande abraço. Aos nossos colegas, assim, a gente está à disposição. O Sergues está sempre ao lado de vocês. A luta, ela é pesada, ela é desleal, o jogo é sujo, o jogo é cruel contra nós, trabalhadores, né? Mas juntos, todas as categorias, todos os trabalhadores, nós seremos mais fortes. E a população local,
Nós amamos a população, nós amamos a vida, nós continuaremos tendo a prioridade pela vida e segurança de todos os esteienses, os sapucaienses, os canoenses, os brasileiros que buscarem os serviços e nos encontrarem lá na ponta. Né? Esse é o momento, eu disse lá no início, da fala, da visão do trabalhador. Nós também temos medo, né? Nós também adoecemos, nós também morremos, né? E vocês precisam saber, agora que saímos da invisibilidade, né, nós estamos à disposição das populações também. E a nossa pressão é pelo gestor. Ele está lá, ele tem um papel, ele tem que cumprir, e nós estaremos pressionando, né, a todas as nossas bases. Um beijo a todas, um abraço a todos, tá? Força, minha gente, vai ser difícil, a gente está começando, mas Deus vai nos acompanhar. Um abraço. Muito obrigado, meninos. Agradeço de coração pela participação do Rex, do Ismael, parceiros de sindicato, um representando os enfermeiros e o outro representando o Centro de Saúde do Vale dos Sinos. Nós hoje trouxemos aqui um pouco do cenário da região metropolitana, falamos sobre as dificuldades dos nossos colegas aqui, principalmente no Hospital São Camilo, e vou voltar a repetir o que eu falei no início dessa live. O CISME, ele é a voz do trabalhador. Nós vamos, sim, seguir fazendo a defesa dos trabalhadores. Esse é o nosso papel. Nada nos barra nesse sentido, porque senão não teria sentido o sindicato existir. Então, o sindicato ele só existe porque existe a base. E nós vamos, sim, seguir ouvindo a base, defendendo a base, e a gente vai procurar sempre buscar a verdade, porque a gente trabalha com a verdade. Sempre trabalhamos com a verdade. Então, o nosso compromisso, hoje, de uma forma distante, queria poder estar olho no olho, pessoalmente, conversando com cada um e cada uma. A nossa direção também, a gente está com saudade, mas agradecer a todos que acompanharam essa live, agradecer aos trabalhadores que acompanharam, respondendo a BEI ali, o trabalho, ele tem que te fornecer os EPIs, tá? Então, todo trabalhador chega no seu local de trabalho tem que ter os seus EPIs conforme as orientações, conforme a organização e conforme os nossos colegas falaram aqui, representantes de sindicatos voltados à área da saúde. O CISME aproveita e faz um convite a todos e a todas. Na quinta-feira, às 15 horas, estaremos conversando com as ex-secretárias de Educação, Magela e Carla, e as duas, então, vão estar falando para nós, trazendo para nós o que diz o parecer do Conselho Nacional de Educação em tempos de pandemia para a educação. Então, o pessoal da educação que está chegando aí, que está acompanhando, vai ser um tema importante. O CISME vai fazer tipo uma audiência pública, vai abrir publicamente quais são as orientações do Conselho Nacional, porque eu acho que é importante todos os professores, todos os profissionais, todos os colegas e todos aqueles que querem saber como é que está andando a nossa educação, saber o que diz, né, nacionalmente, para que a gente possa acompanhar o que Esteio está fazendo e como Esteio vai se organizar. Um grande abraço, obrigada a todos e uma ótima semana a todos nós e até quinta-feira.